Bora, Fel, separei esse trecho do apito final, já deixando os créditos na descrição. O Neto aí comemorando a vitória do Coringão em cima do Santos por 2-1, dando aquela provocada no Neymar que nem jogou e será que tava com medo? Porque no carnaval ele tava pulando aí 6, 7 horas no carnaval, hein? O Neto falou muito sobre essa situação do Neymar, pipoqueiro, e ainda foi convocado para a seleção machucado, hein? Brincadeira. Então comenta o que você achou da vitória do Timão, comemora, fiel. Quarta-feira a gente tem outra final, jogo importante. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá então, todo mundo ligado, me dá o som aqui pra gente arrebentar a boca do balão, Edilson. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Vou até arrumar aqui a camisa. Um beijo pro Denis, pro Tatola, pra todo mundo do perrengue pra arrebentar a boca do balão. Lagarto, os lagartos tá lá. Você, Denis, que é um lagarto. É o seguinte, obrigado Marília Ruiz, mais um domingo, que por sinal tava maravilhosa lá no bar, como que chama? São Cristóvão. São Cristóvão, Oscar Roberto Godoy, o rei de Rio Preto, e o nosso querido Quesada, que me tirou de 2 Copas do Mundo. A gente, o Corinthians na final, há quanto tempo isso não acontece? Acho que desde 2019. Do Paulista é. Do Paulista é 2019. Então, Corinthians na final, aqui na apito final, a gente vai passar todas as informações, a gente já vai direto lá pra Neoquímica Arena, que a gente tá com os nossos repórteres lá, o Wagner e o nosso querido maravilhoso, que, ó, dá uma olhada como o cabelo desse menino Herrera cresceu. Ô, Lucas Herrera, conta pra mim com tudo, não precisa ficar mostrando não, Isso, não precisa não. Vamos lá, conta tudo que tá acontecendo, daqui a pouco tem a coletiva aí, e aí o torcedor tá feliz ou não? Demais, né, craque? Muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que acompanha o apito final. Por aqui estamos em compasso de espera, porque em instantes vão passar os atletas do Corinthians, os protagonistas dessa vitória por 2-1 sobre o Santos em Itaquera. O segundo jogo do Clássico Alvinegro em 2025, mais uma vitória por 2-1 aqui na Zona Leste de São Paulo. O Corinthians retorna a uma final de Paulistão depois de 5 anos. O Timão foi campeão em 2019 e em 2020 perdeu a final para o Palmeiras, ou seja, podemos ter uma repetição dessa decisão de 2020, agora em 2025, depende do resultado desse compromisso de amanhã entre Palmeiras e São Paulo. Por aqui, Yuri Alberto foi para as redes mais uma vez, marcou o 6º gol dele na temporada, o Memphis Depay deu a 6ª assistência em 2025, o Santos depois acabou conseguindo empate no segundo chute a gol apenas no primeiro tempo, com o Tiquinho Soares que fez o 5º dele no ano. E aí na segunda etapa, dando números finais a esse compromisso, tivemos Rodrigo Garro fazendo o primeiro gol dele em 2025, dando números finais a esse compromisso, vitória corintiana por 2-1. O Corinthians agora espera principalmente a quarta-feira, né? Depois do apito final, ouvimos das arquibancadas, é quarta-feira. O Timão precisa reverter uma desvantagem de 3 gols na Libertadores da América. E a gente, em instantes, craque, vai falar com 3 protagonistas. Rodrigo Garro, Hugo Souza e também Gustavo Henrique foram os 3 escolhidos pela assessoria para falar aqui com a gente diretamente de Itaquera, meu amigo. Que legal, que bom. Uma perguntinha, antes do Wagner, é da São Paulo ou da Palmeiras amanhã, Marília Ruiz? Rapidinho. Acho que da Palmeiras. Pra você, Godoy. Palmeiras. Pra você, Quesada. Corinthians e Palmeiras na final. Pra mim, da São Paulo, amanhã na final. Ô, Wagner, você conversou aí com o pessoal do Santos, aí o pessoal tá meio bravo, hein, Wagner? Coloca o Wagner aí, grande Wagner, com esse bigode incrível, né, que essa coisa linda, maravilhosa, casado novo, direto da Neoquímica Arena. Conta pra mim aí, em relação ao Santos, o pessoal tá bravo, tá desconfortável em relação ao que aconteceu nas 2 expulsões. Daqui a pouco o Godoy, que é o expert, vai falar sobre isso. O que você pode falar do Santos aí? Que por sinal o Neymar ficou de auxiliar, o cara foi pro carnaval, de helicóptero, ficou 6 horas de pé. Quem vai no carnaval, você fica 6 horas de pé, 5 horas de pé. Aí tá com uma contratura ou grau 1. Cara, como é que o cara vai pro carnaval? Como é que o cara não se trata? Como é que o cara fica lá? Mas vocês que são Neymarzete e que, por já tem muitos, e eu não tô nem aí pra quem é. Não tô nem aí pra quem é, que é um absurdo, né? E aí, meu querido Wagner, monstro sagrado? Fala, craque Neto, estamos aqui na zona mista do Santos. Obviamente, o Santos está triste com essa eliminação, não vai para a final do Campeonato Paulista. E sim, a ausência do Neymar foi o grande destaque desse Santos, segundo o Pedro Caixinha. E o Gil, que passou aqui, o Gil falou que ficou sabendo hoje pela manhã da ausência do Neymar. E o Gil estava muito irritado com a arbitragem. O Santos que teve 2 jogadores expulsos, e o Gil falou sobre isso, exatamente sobre isso. A irritação com a arbitragem. Vamos ouvir o capitão santista, Neto.
apitar outra, e isso é normal, natural do jogo. Semana passada, se eu não me engano, contra o Mirassol, o Cleiton sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez, e ele nem vai, a arbitragem que estava, claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso, ele falou, eu dei amarelo, vou manter a decisão de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho, por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente, ou então vai começar a federação, tem que trazer a arbitragem de fora para poder apitar os clássicos paulistas, porque do jeito que tá, não dá. Aí você vai falar com eles, eles são sempre ignorantes, e a gente fica chateado por isso. Aí acaba tirando, eu falei para ele, Matheus, você não pode tirar o foco do jogo, cara. Quem são o foco do jogo é para quem? É para os atletas ou para você? Tem que deixar o jogo correr então, deixa o jogo correr então. Deixa o jogo correr e não fica apitando qualquer coisa então, cara. Deixa o jogo correr, só isso que eu falei para ele. Aí virou esse burburinho todo depois no final do jogo, porque ele perdeu a mão no jogo. E aí, Wagner? Deixa o Wagner lá, pô. O Wagner tá lá. Vamos lá, deixa. Teve aquele desentendimento. Vamos lá, Wagner. Opa, e aí, craque Neto? Esse mesmo, o Gil muito irritado com a arbitragem após o jogo. O Gil que teve os entreveros ali durante o jogo com o Memphis Depay. Ele disse que foi do jogo, nada mais do que isso, só aquele debate, aquela briga de jogo e não nada mais que isso. Na bronca com a arbitragem, o Santos conseguiu até no primeiro tempo, ali, depois de não conseguir, na boa parte do primeiro tempo, não jogar, conseguiu o empate, veio pro segundo tempo. No comecinho do jogo até que começou um pouquinho melhor, mas depois que tomou o gol, o Santos não conseguiu mais jogar. Aí teve o Zé Ivaldo expulso. E no final do jogo terminou o Corinthians 2-1, Corinthians que volta à final do Campeonato Paulista depois de 6 anos, né, desde 2019. O Santos agora espera a sequência do Campeonato Brasileiro, estreia contra o Vasco fora de casa no Brasileirão, e tem aí o Neymar com contrato até o dia 30 de junho, com em tese mais 11 jogos pela frente. A grande preocupação, entre aspas, agora é em relação à seleção brasileira. Neymar, como que vai estar? Bem ou não para esse jogo aí, para as eliminatórias que a seleção brasileira, para esse pessoal que se apresenta na semana que vem, craque Neto? Seguinte, em relação ao Neymar, a verdade eu gostaria de deixar aquela imagem ali pro Godoy falar, a imagem da entrada do Zé Ivaldo, que é uma coisa impressionante. Deixa a imagem dá para colocar essa imagem para mim aí, do Zé Ivaldo, faz favor. O Godoy, na hora o árbitro deu amarelo, eu até entendo ele. Porque ele tá lá do lado, é difícil você ter essa visão da entrada. Ele deu amarelo, mas a entrada foi tão violenta, mas tão violenta, que só não quebrou o tornozelo desse menino, por Deus. O que você pode falar dessa entrada e dessa expulsão, Oscar Roberto Godoy? Boa noite, craque Neto, Marília, Quesada, e boa noite para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. Ó, craque, essa entrada ficou cômodo pro árbitro, o Candançan expulsar, mesmo com o auxílio do VAR, porque ele fica distante da jogada. Ele ficando distante da jogada, ele não tinha precisão se... Foi muito. Tanto foi maldoso. Mas você sabe por quê, né, Godoy? Porque você viu, lembra o lance antes, então, que o Yuri dá nele, do lado esquerdo, ele deu retorno, não foi? Tanto foi maldoso que ao ver o cartão vermelho, a mudança de amarelo para vermelho, ele saiu, pelo menos foi homem. E não fez nada. Pelo menos foi homem. Foi, o Zé Ivaldo foi mesmo. Foi homem. Assumiu que o que ele fez era para ser punido com cartão vermelho. Agora, causa estranheza essa reação do Gil. Por quê, Godoy? Porque o Gil, como capitão do time, foi um dos que mais encheu o saco do árbitro, cara. Foi um dos que mais tumultuou o jogo e a arbitragem. E ele questionar que o árbitro deveria apitar como a árbitra apitou o jogo do Corinthians contra o Mirassol... A Daiane Muniz. Pô, se ela errou lá, e que todos nós falamos que ela errou, que o jogador... Que não tem nada a ver com esse jogo. Ele aqui acertou, então ele deveria ser elogiado. E não ficar pedindo para trazer árbitro de fora, porque esse acertou. Então você quer jogar só com erro, não quer jogar com acerto? Então, umas colocações e umas manifestações muito incoerentes que a gente vê de um jogador que até então é querido, respeitado
E falar o que ele falou do Candançan é leviandade. É muito leviano. Porque o Candançan não quis se aparecer em nenhum momento e nem quer se aparecer. Agora, quem faz o árbitro aparecer no jogo é a irresponsabilidade e indisciplina do jogador. A segunda expulsão, Godoy, vou colocar pra você, depois a Marília dá opinião, o Quesada também, e aí a gente volta com o Corinthians na final lá com o Lucas Herrero e com o Wagner também e com o auxiliar, que o Neymar é auxiliar do Santos agora. O que você pensa dessa expulsão, meu querido Godoy? E na hora ele foi, pum, deu vermelho. Aí ele estava próximo da jogada, ficou fácil ele punir. E no momento que Escobar, né? E no momento que os jogadores estão naquela, não dá para empatar mesmo, vou estar perdido, já vamos soltar já a botina. arregaça. Vamos soltar a botina. Aí foi mais um desabafo do jogador do Santos. Mas esse lance não interferiu. Os dois lances não deu tempo de jogar com mais um a menos. Tá. Porque o jogo acabou aí. Tá certo. Com mais um a menos. Não tem que discutir das duas expulsões, que é Sada e Marília, tudo certo, né? Não tem um lance para discutir, para transferir a responsabilidade da derrota, da desclassificação para a arbitragem. Pode falar, Marília. Eu queria dar uma informação, a gente obviamente vai falar do Corinthians na final do campeonato de novo, né? Um Corinthians que fez um final do ano ruim, um jogo da semana passada na Libertadores, dessa semana horroroso. Mas é difícil não falar... Mas muito bem no Paulista. Mas é difícil não falar do personagem que não esteve em campo hoje. Esteve com gelo apenas no banco de reservas. Eu tenho uma informação... Sabe que aquele é gelo... Desculpa. É gelo. É gelo ou é aquele negócio que esquenta? Não, é o contrário, era gelo. Era gelo? Era gelo. Eu confirmei, antes de chegar aqui, uma informação. Depois da convocação na quinta-feira, o Dorival Júnior sabia desde quinta-feira que ele estava machucado? O Neymar não ia jogar hoje. E convocou ele? Não, é porque como ele tem que se apresentar na outra segunda, ele tem 10 dias para se recuperar. Mas o Dorival conversou com o Neymar, o departamento médico da Seleção Brasileira conversou com o departamento médico do Santos. Então isso que o Gil falou, entre outras coisas, só soube hoje que ele não ia jogar, isso não é verdade. O Santos trabalhou com essa informação e o Caixinha, na coletiva de imprensa, que talvez a gente possa recuperar aqui, falou que pediu para o Neymar estar presente e fazer esse mise-en-scène com a possibilidade dele jogar no segundo tempo. Marília, se você tivesse lá no bar que você tava lá, que eu tava também, que eu fiz uma Mas eu vim trabalhar, tô jogando. Não, só escuta que eu vou te perguntar. Pô, você tá lá no bar com o Arnaldo, certo que é monstro, com o Tirone, tá com o Raí, que é um baita menino maravilhoso também do Band Esportes. E com o Piperno. Vocês acham justo... Paulo Massini também. E o Paulo Massini, palmeirense, incrivelmente... Vocês acham justo um cara que tá 2 anos sem jogar futebol, jogou 3, 4 jogos, legal, ele já ser convocado pra seleção machucado? Não é injusto isso? Ou é justo? Qual é a visão? Rapidinho, Quesada. Eu acho assim, depende da gravidade dessa lesão. Se ele não joga um jogo pra ir pra final, que ele não deve ter sido grau 1, então. Talvez, vai. Talvez. Agora, isso que você falou... Se é grau 2, ele não vai pra seleção. Então deve ser grau 1. Se é de grau 2 pra cima, não vai. Não vai. Convocou, mas pode ser desconvocado também. Se chegar perto do jogo e ele não estiver bem, bye. Agora, isso mexeu com o elenco do Santos, né? E é tudo conversinha mas mesmo, isso foi, já sabia. Mas isso foi não estar dentro do campo Neymar. O jogo poderia ter sido outro pro Santos ou pro Corinthians? Tem alguma coisa em relação a isso? Eu acho que o Santos até jogou bem. Eu acho que houve uma evolução no Santos. Há 25 dias, a gente teve aquele Santos e Corinthians também na Neoquímica Arena, em que o Neymar entrou no jogo e o Corinthians venceu a partida. Eu acho que o jogo foi equilibrado. O Corinthians teve a seu favor hoje, uma coisa que vai ficar na conta do Neymar. Quem decidiu o jogo no Corinthians hoje foi o diferente. Foi o passe do Memphis pro Yuri Alberto e foi o golaço do Garro. O Santos não tinha esse jogador diferente em campo hoje. Tinha jogador fazendo gelo no banco de reservas. Godoy. Muita falta. Ele em campo, junto com os companheiros, tem um diferencial. Tem um diferencial até na confiança dos jogadores mais limitados. E, aliás, no Santos tem muita gente limitada. Mas muita. Esse gol aí é um gol que na hora que eu tava fazendo o jogo na Rádio Craque Neto, que, por sinal, eu queria até colocar a matéria que o jornal da Band fez ontem sobre o Igor. Que o menino Igor lá do Botafogo, né? Eu e o Godoy conversamos com ele e eu contratei ele para a Rádio Craque Neto e já estreia já, se ele tiver em condições físicas para estrear,
já num jogo de Fluminense e Flamengo pela Rádio Craque Neto. Que bacana, hein? O Parabéns. Igor, Parabéns, eu né? contratei Parabéns. ele juntamente com o Sidney Fraioli. E o Godoy, eu botei o Godoy para falar com ele, que ele tá acreditando muito que era eu. E já tá contratado, já tá recebendo tudo lá que tem que receber. E o Jornal da Band fez uma matéria muito legal agora com ele. Vamos ver se dá pra gente colocar, se tiver tempo. Se não tiver, não tem problema, Hernani. Em relação ao primeiro gol, eu acho uma sacanagem essa jogada ensaiada de escanteio. Mas deu certo. Deu certo, foi uma jogada muito boa, bem feita. Olha lá, o Garro vem, ó, o Garro vem, ó. Vocês estão falando no meu ouvido aqui. O Garro vem, vocês estão falando no ouvido de todo mundo aqui. Quando o dedo aperta, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí faz esse gol. O que você pode falar dessa jogada? Quesada, Marília e Godoy rapidinho, porque a gente vai ter alguém lá. Na hora que tiver alguém na zona mista, a preferência é aí. A zona tem sempre preferência pra mim. Isso é. Porque eu fui um homem de zona. Isso é muito importante. Agora, esse tipo de escanteio de manga curta, como os narradores das antigas falavam, né, ô Neto? Isso daí você quebra um pouquinho também o posicionamento, porque tá todo mundo esperando. Mas a eu nunca vi dar direta. certo no Corinthians, mas dessa vez dessa vez tá dando certo. Foi maravilhoso. Eu preferia um 10 das antigas que cobrava direto e fazia mas olímpico. hoje como não... Mas cada um faz do jeito que pode fazer. Mas o Memphis jogou muito bem hoje. Eu gostei do Memphis. Marília, esse gol e também do Memphis. A sua opinião, por favor? Bom, eu acho que hoje ele fez uma partida aceitável. Isso. Aceitável, não vou, sem levar no adjetivo, acho que foi aceitável. Acho que o Corinthians foi melhor no 2-1, resultado que reflete o que aconteceu em campo. Depois que tomou o gol, o Corinthians sentiu isso e até o final do primeiro tempo e o comecinho do segundo, o Santos voltou melhor. Mas em nenhum momento, por exemplo, o Brazão fez uma defesa muito mais difícil do que o Hugo naquele momento, ainda estava 1-1 a partida. Acho que o Memphis jogou bem, acho que o Yuri também, acho que só pesa sobre esses jogadores rendimentos muito ruins em mata-matas. E se eu sou o Corinthians, já ofereço para o São Paulo e para o Palmeiras para jogar o primeiro jogo em casa. Porque esse técnico não sabe fazer o primeiro jogo fora de casa. Mas o Yuri... Não sabe. Mas o Yuri foi muito inteligente na hora do gol, Godoy. Porque ele se posiciona para não estar impedido. Você percebeu isso? Sim. Eu fiquei de olho na Inês Bach, aí a assistente. É boa demais, hein? É a melhor que tem. Mas não fiquei de olho nela porque ela é boa demais. Fiquei de olho nela pela reação, porque na dúvida, os assistentes levantam bandeira para depois terem a confirmação do VAR. Ela não teve dúvida nenhuma. Então, eu tinha dúvida na jogada que o Yuri estaria impedido. Mas o Sherman... Sabe como que eu enxergo, Godoy? O Sherman acaba dando condição, olha lá. Eu aprendi que quanto que ele dá condição. E ele é o primeiro e único a ficar com a mão erguida pedindo impedimento. Sabe como você enxerga que não está impedido? É só você olhar a linha. Sim. Da área pequena. Eu fazendo o jogo. Eu como comentarista. Eu tô vendo. E a hora que a bola sai... Quando ele quer sair, a bola já saiu há muito tempo e não estava impedido. Congelando a imagem fica fácil, ver, mas no movimento, a Inês foi muito feliz. Não tenha dúvida. Dá uma olhada, Aí a bola saiu, acabou, não tem conversa. Não está impedido, gol legal. Carimba, que é gol legal do Yuri Alberto. Vamos colocar o Wagner lá, que por sinal, ninguém do Santos vai dar entrevista, é isso? Ou já passaram aí, Wagner, monstro sagrado? Isso aí, craque Neto. Santos, fim de papo por aqui. O pessoal já se despediu. O Neymar passou aqui, tirou foto com o pessoal, não quis falar. Só falou aqui o Brazão mesmo e o Gil muito irritado com a torcida. E agora o Santos volta a campo só no dia 30 contra o Vasco, estreia do Campeonato Brasileiro. O Peixe que agora tem muito tempo para se preparar para o Brasileirão. E aí, a sequência da competição da temporada de 2025, craque Neto. Obrigado, Wagner. Belo trabalho aí, direto da Neoquímica Arena. Vamos colocando uns gols lá. Pode botar o gol do Yuri Alberto e também o gol do Garro. O que o Garro fez no segundo tempo é o Garro que se espera com a camisa 8 do Corinthians. Porque no segundo tempo foi muito diferente do primeiro, o Garro. E o Garro jogando bem, Quesada. Dificilmente o Corinthians perde na Neoquímica Arena. E o gol que ele fez é gol de craque. Ele é craque. É gol de craquinho, né? Porque o goleiro faz uma defesa histórica e na sequência da jogada... Tem gente falando que o Frazão podia ter feito a defesa. Não dá pra fazer essa defesa. Quem falou? Tem pessoas que falam. Mas enfim, isso daí é o gênio, né? O goleiro não tem o que fazer. Agora, eu queria só lembrar um negócio. Na tua época lá de Corinthians, tem um negócio chamado forca, né? Que colocava a bola suspensa pela corda e os zagueiros ficavam fazendo trabalho de impulsão. Acabou isso, Neto, porque o Corinthians só toma gol em bola aérea. E isso é técnico, tá?
Não é só o jogador, é trabalho técnico do dia a dia. O Ramon está quase 1 ano no Corinthians com o filho dele e eles não conseguem acertar a bola aérea. É incrível isso. Para você, Marília Ruiz, esse gol do Garro, a visão que você teve dos 2 gols e principalmente no Garro fazer o segundo gol num momento difícil que estava o jogo. Qual a importância dele? Que tá aí o gol. Aqui gol, que por sinal... Baita jogada do lateral esquerdo. Angileri, porque ele passa a bola pro Garro. Não é que ele cruzou, mais uma assistência dele. Mais uma dele. E jogou muito. Passada, né, que tinha feito contra o Mirassol. Bom, eu acho que no caso do Garro é um ano de reconstrução, né? Ele termina o ano muito bem, eleito para craque do campeonato, na seleção de um campeonato ridículo que o Corinthians fez no ano passado, porque não foram só os últimos 10 jogos, tem o campeonato inteiro que foi ridículo, e o Garro se manteve sempre o jogador mais importante. Esse ano começa com uma tragédia, depois ele tem uma contusão, depois ele perde a camisa 10, então você vê que é um jogador que ainda não está no ritmo que ele estava no ano passado, e ainda assim, porque é muito diferente, não sei se ele é craque, mas ele é muito diferente, ele é capaz de fazer isso. No futebol de hoje eu até acho craque. Ele é capaz de fazer uma coisa dessa que realmente já tinha tido a falta há muito tempo. Tem o Memphis que também fez gol de falta no ano passado. Só um minuto, Marília, desculpa. O Hugo falando lá com o Lucas Herrero. Vamos nessa, craque. O Hugo tá só finalizando uma última entrevista ali com as detentoras dos direitos de transmissão e em instantes fala com a gente, só passando que o Corinthians chegou a 21 partidas de invencibilidade atuando em Itaquera, não perde aqui há 21 partidas, ou seja, desde agosto do ano passado. Em instantes, Hugo Souza falando ao vivo aqui na tela da Band. Qual a informação, as informações do jogo de quarta? Qual é o clima aí que você tá vendo, Lucas Herrera, direto da Neoquímica Arena? Olha lá, o Viva Timão do nosso querido Renato arrebentando. Vamos nessa então, craque. Quarta-feira o Corinthians tem que reverter essa desvantagem por 3 gols de diferença. E é bom lembrar, né, que o Barcelona de Guayaquil perdeu a partida contra o Independiente Del Valle por 4-0 pelo Campeonato Equatoriano. Ou seja, vem de uma derrota cachapante contra uma equipe rival, né, e vai chegar também pressionada para esse compromisso. A gente tem informação também relacionada ao Irobeto. Hugo Souza chegando agora. Vamos nessa. Vamos nessa? Ao vivo aqui, Hugo Souza, meu amigo. Boa noite. Antes de mais nada, parabéns pela classificação. Queria saber de você, inicialmente, o quanto que essa vitória dá uma tranquilidade maior pensando no jogo de quarta-feira contra o Barcelona para reverter uma desvantagem gigantesca, né? Boa noite. Bom, acho que tranquilidade não dá, né? Dá confiança. Né? E essa confiança que a gente vai trabalhar em cima dela para que a gente possa desempenhar o nosso melhor futebol, como foi o de hoje, né? Eu acho que a nossa equipe hoje fez um grande jogo. A gente deu pouca oportunidade para a equipe do Santos. E eles pouco chegaram ao meu gol, e isso mostra o quanto a nossa equipe se juntou ali defensivamente. Houve ali, óbvio, uma falha posicional ali na hora do gol de bola parada, mas a gente se fechou e conseguiu continuar bem no jogo para que a gente pudesse vencer. E a equipe do Santos é um time muito qualificado e a gente fica muito feliz com o jogo que a gente fez hoje, principalmente com a vitória, que dá uma confiança para que quarta-feira a gente possa buscar o resultado que a gente tem que fazer. Que o time deu uma resposta para os críticos e para a torcida, ou simplesmente hoje o resultado apareceu? Não, pelo amor de Deus, o resultado não aparece assim de uma mão beijada. Ninguém faz por nós o que a gente precisa fazer dentro do campo, né? Acho que hoje a resposta foi para a gente, foi para o nosso torcedor, óbvio, e críticos, a gente vai receber crítica ganhando ou não, isso faz parte. Então, assim, eu acho que dá, como eu falei, é uma vitória que dá pra gente uma confiança, porque a gente sabe que desempenhando o nosso melhor futebol, a gente é melhor, então é isso que a gente vai trabalhar para que a gente possa vencer o próximo jogo. Em relação à reunião que alguns jogadores do elenco tiveram organizada no sábado, eu queria que você falasse qual foi o saldo dessa reunião e o que os torcedores pediram para vocês pensando na quarta-feira. Como que foi essa reunião? Cara, foi uma reunião como sempre acontece, na verdade, né? É uma cultura. Isso mostra a potência da torcida do Corinthians, isso mostra a relevância que tem a torcida do Corinthians, da gente abrir o CT para conversar, para entender, para ouvir. E dessa vez não foi diferente, a gente ouviu o que eles tinham para falar, a gente falou o que a gente precisava falar e está todo mundo numa linha só, todo mundo num pensamento só. E o pedido deles foi óbvio, a única cobrança deles foi melhorar um pouco da postura que a gente teve nos últimos jogos, mas que não ia faltar apoio, que não ia faltar o que eles fazem ali na arquibancada em momento nenhum, e hoje eles deram mais uma demonstração disso e também uma resposta nossa dentro de campo. Sei que o jogo é contra o Santos, mas aproveitando que você é o capitão do time,
Saíram informações que no vestiário, lá em Guayaquil, tiveram discussões, uns 6 jogadores, enfim, mas queria que você falasse torcedor, como que foi o tom ali do vestiário, se é normal no futebol, de repente, essa cobrança, se é bom também, como que você enxerga essa situação? Para ser sincero, vamos lá, acabei de falar na outra entrevista. Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações, que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última, porque isso aí de quem quer ganhar, né? Mas, bom, alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. E quando a gente vê uma informação mentirosa saindo, a gente fica chateado. Então, assim, principalmente porque é de dentro, do nosso convívio, né? Então a gente fica chateado com isso. Houve sim a discussão, como tem várias vezes, como eu já discuti com os jogadores, como eu já ouvi falar, um momento eu tive que abaixar a cabeça também ouvir, porque isso é de quem quer ganhar, isso é de quem não tá satisfeito com o resultado que estava dentro de campo, como foi no último jogo. A gente não estava satisfeito com a postura do nosso time dentro do campo, então a gente de alguma forma precisava externar isso, precisava cobrar entre a gente também. Então eu não vou vir aqui mentir, não teve discussão, e aí nosso time não deixa de ser unido por causa disso, a gente não deixa de estar junto por causa disso, porque isso é a cobrança que existe entre a gente também e é normal. Então é isso, foi o Hugo aí falando, chamando a imprensa de mentiroso. De mentirosa, realmente, os caras falaram que tiveram cadeirada do Fabinho Soldado do tapa aí. Eu não cheguei a ver alguma coisa relacionada, mas a cadeirada, todo mundo falou. O Neto falou, foi o primeiro a falar. Porém, eu acho que não foi pro Neto, porque o Neto no dia seguinte já desmentiu, falou que não teve nada disso. Eu acho que o que houve que os caras aumentaram foi que o Memphis Depay chegou no vestiário tacando a cadeira, jogando a cadeira, não tacando em outro jogador. Então os caras mentem pra caramba. E é bom tomar cuidado com quem que vocês seguem pra não cair nessas mentiras, nesses fake news que pode prejudicar o timão, os jogadores dentro de campo. Claro, se for jogadores, nem ligar pra isso. Chega, falar que o Hugo falou que foi mentira e bola pra frente. E quarta-feira, cara, a gente ganhou legal, 2-1, eliminamos o Santos. Porém, quarta-feira tem que jogar mais bola, principalmente ofensivamente, cara. Numa quarta-feira não vai dar pra gente fazer 1-0 e ficar recuado. É fazer 1-0 em cima o tempo todo pra gente tentar fazer os 3 gols o mais rápido possível, ou tentar sair com no mínimo 2-0 no primeiro tempo pro segundo, fazer que o estádio virar um caldeirão. Que se o time dos caras perder por 4-0 lá por Independente Del Valle, né, no Campeonato Equatoriano, então dá pra vencer, dá pra ganhar dos caras. Não é tudo isso não. Pô, é só não tomar gol, só não vacilar. Porque se a gente tomar gol, a moral vai cair muito. Então, é ir pra cima dos caras, eles vão tremer aqui dentro, eu tenho certeza. E esse jogo aí vai ser 5-0 pro Corinthians, hein? Anota o que eu tô falando, vai ser 5-0 pro Corinthians. Então, isso, final agora, esperar Palmeiras ou São Paulo. Quem você prefere na final, Palmeiras ou São Paulo? Eu prefiro São Paulo, é pra gente vingar o São Paulo na final. E também, eu acho que, pô, ganhar do São Paulo vai ser muito melhor. Cara, Palmeiras é nosso rival eterno aí. Aqui que tá bom. Então, deixa o seu like, comenta aí. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.